Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Nós já estamos aqui ao vivaço, agora começamos direto, né? E como vocês sabem, de costume, eu começo a compartilhar o episódio de hoje com a galera. Então, vai dar um tempinho aí, vou fazer aquela gravação ao vivo com vocês aqui, do meu story do Instagram. Então vamos lá, ó, já virei aqui pra mim. Fala pessoal! Opa, esqueci de gravar, ó. Fala pessoal, tudo certo com vocês? 23º episódio hoje com a Priscila, já está marcado aí embaixo. Vem assistir conosco, o link já tá logo aí. É só clicar e vir assistir o episódio de hoje, que é a psicologia. Como a psicologia influencia a vida do empreendedor. Então, vem pra cá e vamos assistir juntos, hein? É rapidinho, vamos lá. Valeu galera, tamo junto! Pronto. Já gravei aqui, agora eu tenho que pegar o link, que é bem rápido. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Só estou compartilhando o link aqui com algumas pessoas que sempre pedem para eu compartilhar. E quem estiver aí conosco e puder compartilhar também o link com os seus conhecidos, compartilha o link aí para que nós consigamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Só estou fazendo aqui primeiro no Instagram. Vou marcar a Pri, porque aí ela coloca também lá para o pessoal poder compartilhar. Vamos nessa, vou colocar um roxo aqui para ficar diferente. Olha que chique. Vou colocar esse roxo, é um rosa na verdade. Pronto, já coloquei aqui, já compartilhei. Agora eu vou compartilhar com algumas outras pessoas o link completo. E vamos embora, galera. Hoje o nosso episódio está altamente maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. Já vou falar dos nossos patrocinadores rapidinho assim que eu acabar de compartilhar aqui com a galera. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha com a galera e vamos que vamos, rapaziada, que hoje tá lindo demais. Vamos nessa! Galera, é muito difícil eu conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar aqui e compartilhar, pra mim, é muito difícil, eu não consigo fazer e eu às vezes me perco. Vocês vão ver que às vezes eu vou ficar até em silêncio, porque eu realmente não consigo, galera. É muito difícil fazer isso. Se eu conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, é bem complicada. Aí, compartilhei aqui com o pessoal. Só falta mais um grupo. Aí, vamos lá. Pronto, compartilhei aqui com as últimas pessoas. Sejam todos bem-vindos, galera! O nosso podcast é patrocinado por Napoli Pizzaria, Animais e Animix Pet Shop e Mercearia, Shopcell Assistência Técnica de Celulares, Tablets e Notebooks, Lolomusta Ótica, Elos Barbearia e Tai Boutique, patrocinando o nosso podcast para nós conseguirmos ter esse up e manter o podcast todas as semanas aqui com vocês. Patrocinadores, um mega beijo para vocês. Boa tarde para minha esposa que mandou um coração. Te amo, minha linda. E vamos para o episódio de hoje. Priscila Gomes falando sobre a psicologia na vida do empreendedor. Tem muita coisa legal e muita coisa bacana. Se você puder anotar as coisas que ela vai falar, tem muita coisa edificante aqui para nós empreendedores. Então, o nosso episódio já está aqui. Eu já vou colocar o episódio. Fica com esse episódio maravilhoso e eu estou com vocês no chat ao vivaço, tá bom? Fica com o episódio, galera! Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quando nós falamos que networking vale mais do que dinheiro, essa é a realidade. Priscila Gomes aqui com vocês, a conheci em de umas conexões que eu tive de networking um tempo atrás lá na Futari, e hoje nós estamos aqui fazendo um episódio muito bacana. Nós vamos ter uma troca de ideias bem legal por aqui e também ensinamentos incríveis. Vocês vão ter uma experiência diferente aqui no episódio dela. Priscila, seja muito bem-vinda.
e boa tarde. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar conosco aqui no podcast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Gabs. Gratidão pela essa reconexão nossa, né? Sim. Porque descobrimos que já tivemos uma pequena conexão mesmo sem saber, né? Sim. Moradores de Cravinhos. Eu tinha uma banda que ensaiava em frente à casa. Era sua ou da sua mãe? Era da sua mãe, né? Em Da minha frente mãe. à casa da mãe dela, nós ensaiávamos praticamente todo fim de semana e eu não fazia ideia que quem morava logo na frente era a Priscila. E o Felipe já esteve aqui, que vocês viram, acho que o 17º episódio foi o do Felipe. Então o Felipe morava de frente com a Priscila e eu não fazia nem ideia disso. As pessoas certas chegam no horário certo, né? Na vida da gente. Essas conexões, eu falo que o mundo ele é muito pequeno. Parece que a extensão é muito grande, mas a gente roda e acaba parando no mesmo lugar que aquelas pessoas que têm conexão realmente com a gente, né? Concordo, Pri, isso é muito verdade. E para criar uma conexão maior com todo mundo que está aqui, nós vamos contar um pouquinho da sua história, vamos falar um pouquinho aí da sua infância, vamos falar das suas inspirações para você se tornar a profissional que se tornou agora. Vamos falar aí dos momentos, o que te levou a ter a profissão, todas as suas experiências de vida nós vamos passar para o pessoal aqui, porque todo mundo tem que entender, Pri, o seguinte, eu gosto de deixar isso bem fixado. As pessoas precisam entender que tudo tem uma história. Nada chegou aonde você está, na grandeza que está, do nada. Ah, eu decidi ontem e hoje eu já estou no patamar que eu estou. Não. Tem muita coisa que acontece, são montanhas escaladas, são leões enfrentados, são situações internas nossas que nós temos isso também no nosso dia a dia, porque nas mídias sociais todo mundo mostra que são as mil maravilhas. Tanto que eu mostro na minha rede social, minha esposa não gosta que eu faça isso, mas eu mostro. Quando o pneu da minha moto fura, eu mostro. Quando eu não tô num dia legal, eu falo. Ela fala, ah, mas não é legal. Eu falo, é legal sim, porque as pessoas têm que ver que não são as mil maravilhas, não é sempre que tá tudo bem, às vezes nós estamos para baixo sim, às vezes nós temos nossas dificuldades no dia a dia, e o empreendedor tem que entender que ele não está só. 23º episódio agora, ou 22º, nós estamos gravando agora, não me lembro totalmente, mas acho que é o 23º episódio que estamos gravando. E nos 23 episódios, independente da pessoa ter tido herança, ser tratado numa boa família, ou aquele que sofreu dificuldade, falou de empreendedorismo, todo mundo citou suas dificuldades e seus momentos. Então, nós estamos aqui para conhecer mais uma grande, bela e inspiradora história da Priscila, que vai começar nos contando um pouco da historinha dela aí, de quando ela foi criança, cresceu e decidiu estar na profissão que está. O espaço é todo seu, Pri. Gratidão, Gabs. Gabs, pegando só um ganchinho dessa situação de postagem que você posta não apenas o sucesso do seu dia a dia, mas também os percalços, né, que Uhum. aparecem. É muito interessante isso porque nos estudos tem crescido muito a questão da pessoa com ansiedade, com depressão. Porque essa influência de redes sociais que as pessoas só posta coisa boa, aí o ser humano normal, que tem um monte de problema, fica vendo aquilo e acha que a realidade daquela pessoa é aquelas mil maravilhas. É Uhum. onde vem a ansiedade, a depressão, porque ele é tão bem sucedido e eu não. Então, eu acho muito interessante isso, o que você faz. Eu posto pouca coisa, na Uhum. verdade. É, eu sou assim, não gosto muito da questão de exposição, mas eu sinto e eu sei que a minha profissão exige isso. Uhum. Porque como eu vou levar para as pessoas a mensagem, o benefício que a minha terapia faz se eu não me expor? Sim. Hoje eu vou muito na indicação de boca a boca, pessoas que faz, que gosta,
indica, isso é ótimo. Uhum. Só que a internet é uma porta para o mundo. Sim. E eu tenho vontade de ajudar as pessoas em qualquer lugar que ela esteja. Porque as pessoas se conectam com a gente. Do Sim. mesmo jeito que nós nos reconectamos Sim. há anos atrás sem se conhecer, você conhecendo a minha irmã na banda lá em Cravinhos, eu acho isso, sim, magnífico. Uhum. E é muito legal que às vezes muitas pessoas pensam em duas palavras que eu não gosto muito de ter comigo. Primeiro, coincidência, e a outra, sorte. Ah, mas a Priscila teve sorte, mas o Gabriel teve sorte. Ah, e o outro lá teve sorte porque o pai dele deu uma Porsche para ele aos 18 anos de idade. Sabe? Independente das coisas, a sorte, ela nunca existe. A não ser assim, a pessoa joga na Mega Sena e lá, aquilo ali é sorte mesmo e não tem outra coisa do que se falar. Aquilo ali é sorte. Mas eu prefiro colocar minha vida não à mercê de sorte. Porque sorte por sorte é sorte, vamos colocar que ela tem 0,0, sei lá quantos por cento de chance de ter a sorte dela. Mas a certeza, quando eu falo, e falo em outros episódios, quando eu falo de fé. A fé na Bíblia, ela nos diz que a fé é a plena certeza e convicção daquilo que eu ainda não vejo. Então eu prefiro trabalhar com certeza do que jogar minha vida à sorte ou a jogos, vamos dizer assim. Então, quando nós construímos a nossa vida na certeza do que estamos fazendo, é claro, se nós não estamos à mercê da sorte, nós vamos ter que ralar muito, nós vamos ter que suar muito, nós vamos ter que, nossa, carregar pesos e fardos gigantes, como eu compartilhei com vocês aquele dia no networking, eu não lembro como que chama aquela atividade, mas é a atividade da semente lá, como eu compartilhei com todo mundo, aquilo ali é uma coisa que nós temos que passar. As dificuldades, elas vêm. O dia mal, ele sempre vai acontecer. E você, como terapeuta, é terapeuta, né, Pri? Sim. Psicóloga, terapeuta, psicanalista, você entende isso muito a fundo do que passamos, como passamos e de que jeito passamos, né? E hoje nós vamos passar para esse pessoal essa profundeza de tudo, né? Porque é ralado conseguir fazer alguma coisa dar certa, fora críticas, que é o que mais tem, pessoas falando para você desistir, para você parar, que é loucura o que você está fazendo, e vamos entender um pouco das loucuras da Pri hoje. Ô, Gabs, você falando das dificuldades que a gente passa, é tão interessante que no empreendedorismo, as coisas que não dão certo é porque não tem que ser aquilo. Sim. E tem que dar certo, eu estava na frente. Eu passei por um episódio assim na minha vida que tudo que eu estava fazendo não estava dando certo. Incrível. E Uhum. assim, eu sou vendedora desde os meus 10 anos. Eu Sim. comecei a vender. Você lembra que tinha nos bares, eles davam ovo de Páscoa para a criança vender, rifa. Aí a gente Ah, vendia sei, sei. números É e você verdade. ganhava. Era um para quem ganhava na rifa e um para quem vendia. Uhum. Então, a infância, ela foi uma infância assim com muita escassez. Então, isso me fez eu me movimentar. Então, se eu queria um ovo de Páscoa, meus pais não podiam comprar. Uhum. Então, era eu, meu irmão, os amiguinhos da rua, tudo vendia as rifas ali, os vizinhos tudo comprava para ajudar. Então, era o ovo de Páscoa que eu recebia. Uhum. Ganhava aquele chocolate ruim, que era pura gordura. Mas era o que tinha. Era o que tinha. Então, o meu caminhar foi cedo. E essa questão de não dar certo, que eu comento, é que como eu fui vendedora desde cedo, eu passei por algumas etapas que eu estava tentando muita coisa. Eu entrei há um tempo atrás para vender seguro de carro. E Uhum. não é vender seguro de carro. Gente, eu sou vendedora e, assim, eu sempre fui uma boa vendedora. Eu entrei para vender, eu não consegui vender nem para mim. Meu carro está Uhum. sem seguro. Eu entrei para vender para mim, eu não consegui vender para mim. Para mim foi incrível. Eu, assim, eu tentei N coisas, até um concurso do Banco do Brasil, que eu nunca tinha feito concurso público, né? Uhum. Fiz.
Eu estudei em um final de semana. Maratonei final de semana para estudar para esse concurso. Uhum. Eu não passei, só que eu tive uma pontuação muito boa. Então, assim, para quem nunca tinha estudado para concurso público, eu fiquei muito feliz, mas não passei. E eu fui vendo que todos os lugares que eu estava atirando, vou falar que foi uma fase assim que eu atirei para todos os lados, Sim. não estava dando certo. Até um ponto que eu peguei, eu falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Aí eu peguei e parei e falei assim, gente, eu estou estudando, eu estou investindo em mim faz quantos anos? Estudando a psicanálise, a terapia energética. Eu estou investindo em mim. E por que que não está dando certo essas outras coisas? Aí vem aquela inspiração divina, aquele sexto sentido, seja lá o que for. Eu falei assim, não, o meu propósito de vida é trabalhar com isso. Não adianta eu ficar mirando para outras coisas. É por isso que não está dando certo. Então, me veio muito claro isso. Aí eu parei de gastar a minha energia com essas outras coisas e foquei. Porque o problema maior da gente, principalmente o meu, eu sempre gostei muito de estudar. Estudei coisas que nem pratico hoje, mas eu sempre gostei de estudar. Uhum. A gente gasta muita energia, só que a gente não foca. Aí eu foquei. Aí eu tive esse start, eu falei assim, peraí, é isso daqui? Então deixa eu alinhar o meu caminho e seguir essa direção. Uhum. Aí as coisas foram acontecendo. Que legal. O Pri, você falando muito dessas coisas de fazer muita coisa e dar errado. Olha, na minha vida também eu fiz muita, mas muita coisa. Eu me formei em educação física e lá eu conheci o marketing esportivo. Aquilo me despertou para uma área totalmente diferente. Só que aí eu fui fazer pós-graduação lá em Campinas, de grupos especiais, que é trabalhar com quem tem doenças especiais, até mesmo gestantes e tudo mais. Fiz essa pós-graduação, não terminei porque estava muito difícil. Era eu que bancava ir para lá e ficar lá e voltar. Então não consegui manter até o final. Fiz 1 ano e 2 meses, faltaram 8 meses para eu me formar, mas eu parei. Mas ao longo de tudo isso, eu olhei para dentro de mim e falei, poxa, eu não consigo ser funcionário, eu não quero ser funcionário. Eu preciso fazer alguma coisa para mim, porque o que eu quero fazer não é só para mim. Eu quero gerar impacto para outras pessoas, né? E aí eu fui fazendo um monte de coisa. A banda foi uma delas. Nós queríamos ter tido sucesso com a banda, sim. Tentamos, tocamos em diversos lugares. Mas chega um momento que você tem que decidir. Pessoal, vai todo mundo abraçar isso de fato e de verdade? Nós vamos fazer essa banda dar certo ou cada um vai pro seu lado? Aí todo mundo, uns decidiram estudar, foram para São Paulo, vamos continuar os estudos, e aí diversas outras coisas eu fiz. Uma delas foi ser streamer de jogo de computador, né? Que me deu uma bagagem para fazer o que eu faço hoje online aqui. Ter essa estrutura para gravar o podcast, toda a estrutura que eu tenho aqui de como montar isso daqui que eu tenho para transmitir, foi através do que eu aprendi como streamer, uma das coisas que eu fiz. E é legal ver que isso lá atrás que eu olhei e falei assim, caramba, não deu resultado. A princípio nos frustra, mas se nós olharmos com um olhar crítico de verdade, fazer assim, bom, mas eu preciso seguir em frente. Em algum momento nós vamos entender aquilo que nós estávamos fazendo deu errado e nos conduziu para esse propósito que nós temos hoje, né, Pri? Sim, eu senti essa necessidade, você falando assim, de uma coisa linka com a outra, né? No processo que daqui a pouco eu vou começar do início Sim. à metade. Quando eu fui aprender o reiki é uma energia assim maravilhosa. E a gente tem aplicação, tem uma casa aqui em Altinópolis que eles tratam as pessoas que precisam, não cobram. Então eu aprendi com eles e me dispus também a fazer as aplicações lá, né? Uhum. E eu lembro que a gente fazia a aplicação, a pessoa vinha com muitos problemas, a gente doar, porque assim, quem é reikiano, quem entende essa energia, sabe que é amor. Você Uhum. tá ali, doa amor.
E muitas pessoas que estavam ali estavam precisando equilibrar aquela energia, só que ela precisava de uma palavra, ela precisava de uma orientação, ela precisava de um caminho. Uhum. Eu lembro ainda até que a minha mestra, numa vez, a gente trocando ideia com o paciente, ela pegou e falou assim, ó, a gente está falando para você, mas ninguém aqui é terapeuta, ninguém tem um embasamento terapêutico para falar para você é isso, é isso, é isso. Então, foi ali que despertou a minha vontade de ser terapeuta. Para quê? Para levar algo a mais para aquelas pessoas que estão tratando energeticamente, tratar a mente delas também, dar suporte. Então, eu falo que todo caminhar da gente, que a gente aprende, sempre vai agregar algo para aquele objetivo final. Às vezes, aquele objetivo final, a gente imaginou algo, mas eu falo muito assim, às vezes Deus preparou algo muito mais grandioso. Sim. A gente é tão humilde e a gente pensa tão, é isso. Mas Deus sabe do futuro da gente lá na frente, né? Da grandiosidade do que a gente pode oferecer para as outras pessoas. Sim, isso é muito verdade, Pri. E às vezes a gente fica desesperado, né? Como eu disse também, tentei ser jogador de basquete. Nossa, eu queria muito. Tanto que eu treinava sozinho. Fora do treino eu treinava. Eu tava na faculdade, eu pegava uma bola e eu sozinho montava os cones e eu ia treinar. Porque eu queria muito ser jogador de basquete. Mas muito, muito, muito. Cheguei a jogar 2 regionais e tudo, não ganhamos nem nada. Dificilmente o nosso time ganhava, porque era um time mediano para baixo. Mas assim, eu realizei o tempo de estar ali em quadra, de sentir aquela galera torcendo, outros te xingando. Enfim, era uma sensação gostosa de estar ali, né? E trouxe esse embasamento muito grande para fazer hoje o podcast, para inspirar pessoas. E não é fácil pegar um projeto, colocar esse projeto para frente, muito menos quando ele dá errado. Porque eu tô tentando alguma coisa para mim desde 2012, são 13 anos de muito sofrimento em questão de não deu certo. Aí eu vou fazer outra coisa, não deu certo. Teve gente até que falou assim para mim: "Você vai inventar mais uma?" Nossa, aquilo na hora, me deu um, nossa, por dentro me deu assim, caramba, eu tenho 37 anos e não consegui fazer nada dar certo. Fiquei triste durante um tempo de ouvir isso, de falar assim, oh, você vai fazer mais uma coisa, cada hora você está fazendo uma coisa. E assim, por que cada hora eu estava fazendo uma coisa? Porque em cada uma delas eu não estava encontrando propósito através disso. E tem pessoas que às vezes vão tentar assim, ela tenta fundamentar um propósito para crescer alguma coisa, e às vezes não é assim. Às vezes é durante o processo que vai aparecer o propósito. Porque nós vamos nos autoconhecendo, e é o trabalho muito legal que você faz, porque as pessoas acham que terapia, como você me disse uma vez, é coisa de louco. E terapia não é coisa de louco, terapia é coisa de gente. Porque o autoconhecimento é extremamente importante. Eu estava conversando agora com o Antônio no episódio anterior, ele falou assim, uma coisa muito legal. Pessoal, se nós não nos conhecermos, como que eu vou saber do que eu tenho que me afastar? Como que eu vou saber quais são os ambientes que eu não devo estar? A pessoa vai estar em qualquer ambiente achando que ali está num bom lugar, né, Pri? Sim, exatamente isso. É a questão da gente atrás do propósito mesmo, né? E a gente trabalhar com o nosso propósito de vida, eu falo que não é trabalho, Sim, é prazer, é prazeroso. com E certeza. todo mundo teria que parar e sentir qual que é realmente o seu propósito. Eu falo assim, eu tinha escutado um palestrante uma vez falar que a gente tem que trabalhar com o que nos satisfaz, morar onde a gente tira férias, porque assim é o sentido da vida, não tem que ser martirizante, não tem que ser trabalhoso. Que a gente fala trabalhar parece que é alguma coisa pesada. Sim, A gente tem que ter prazer naquilo que a gente decide trabalhar, porque a gente consegue levar com maior benefício para a pessoa. sim, realmente. Trabalhoso é um negócio tão, né? É tão duro. É claro, nós temos, até dentro do que nós gostamos, por exemplo, eu tenho que cuidar da minha voz, eu tenho que fazer curso
provavelmente ano que vem eu vou fazer uma pós-graduação em comunicação. Então existe essa parte trabalhosa, mas mesmo que ela seja trabalhosa, ela é extremamente prazerosa, porque a recompensa disso que nós fazemos é gigante. Eu quero já falar aqui, abrir esse espaço para você falar daquele seu cliente que mandou a, a resposta do tratamento dele, que você falou que chegou até a chorar. Então, é essa sensação que nós queremos alcançar quando estamos a caminho do nosso propósito. Não é só empreender para ganhar dinheiro. É claro, quando nós empreendemos, nós temos liberdade de tempo, nós temos uma forma maior de ganhar o dinheiro, sim, porque às vezes o serviço que nós prestamos, o produto que nós temos, é algo que vai trazer um valor a mais em questão de dinheiro. Mas o dinheiro pelo dinheiro a gente consegue até vendendo rifa, vendendo ovo de Páscoa, eu posso vender água na rua, eu posso vender bala, eu posso vender capinha de celular, não desmerecendo quem faz isso. Mas o que eu fizer eu consigo ganhar dinheiro. Infelizmente, há pessoas que se levam, assim, vou falar um pouquinho mais a fundo, infelizmente, hoje em dia nós vemos nessa nova geração vendendo o próprio corpo na internet para ganhar dinheiro. Então, é muito perigoso porque você sabe o que uma pessoa dessa passa depois. Você sabe diversos pacientes que chegam para você falando: nossa, eu achei que eu ia ganhar dinheiro e agora minha vida está de ponta cabeça porque eu me exibi na internet. E diversos outros problemas que nós temos, né? E nós vamos falar um pouquinho desses problemas, porque a nossa geração de agora vai passar por problemas que precisam sim de tratamento o quanto antes, porque senão é um futuro que está condenado à depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras doenças nós podemos assim chamar, Pri. É assim mesmo? Sim, é porque assim, vem muito dos excessos, né? A Uhum, nossa geração, ela foi criada com muita rigidez. E isso causou muitos traumas na gente, né? uhum, Então, o que que a gente pensa? Nossa, eu apanhei tanto, é, foi tão rígida a minha criação, eu não quero isso para o meu filho. uhum. Só que a pessoa não para pensar que aquela forma que ela foi criada, com rigidez, exigindo dela, fez a pessoa de sucesso que ela é hoje. Uhum. Aí dá as facilidades para o filho. Não, não precisa fazer nada. Não dá fazeres objetivos para o filho em casa, deixa à vontade, deixa na tela. Tá tendo criança que está tendo burnout de tela, Meu excesso de Deus tela. do céu. Tem criança que está tendo que fazer desintoxicação como se fosse droga por causa de tela. Então, a internet está aí, ela veio muito para somar, mas é tudo sempre com um equilíbrio. Uhum. Então, não adianta a gente falar assim que, eu vou colocar meus filhos para brincar na rua, como a gente fazia antigamente, que a nossa realidade era totalmente diferente. Sim, sim. Saía cedo para brincar e voltava de noite, não tinha tanto frio como tem hoje. Eu mesmo sou uma mãe, assim, meu filho está com 14 anos, agora que ele está saindo, Uhum. eu moro numa cidade pequena, tem 8 mil habitantes, é um pouco mais tranquilo, Sim. mas me muito. Então, no meu inconsciente, se meu filho ficar dentro de casa no videogame, para mim é cômodo. Uhum. Eu sei que ele está ali, que ele está seguro, entre aspas, né? Sim, Seguro, porque jogos online também abrem porta para muita coisa ruim. sim, concordo. Então, de pedofilia, muitos crimes acontecendo em questão da internet também. E está tendo muita questão de crianças já com ansiedade. Quando que na nossa época a gente escutava falar na escola que tinha alguma criança que estava com ansiedade? Ixi, raro. Estava no nosso vocabulário isso. E hoje Concordo. tem Sim. muito. E eu tava falando com o Antônio sobre isso, sobre gerações também, né? Ele trabalha com licitação, mas nós falamos alguma coisa sobre isso porque vai impactar e muito a vida dessa criança, desse adolescente, quando ele chegar no sistema profissional, porque uma hora ele vai ter que trabalhar, uma hora ele vai ter que, de repente, buscar o próprio negócio dele. E, primo, nós vemos uma defasagem muito grande, sim, na questão cognitiva desses jovens hoje em dia. Sim, principalmente por conta de excesso de tela.
Vídeos curtos, você não consegue manter o foco e a atenção. Sim. Por isso que está tendo muita criança com TDAH, dispersa muito. Às vezes nem é exatamente o TDAH. Ele fica disperso por conta dessa questão desses vídeos rápidos, não consegue ter atenção. Igual antigamente nós mesmos, que a gente ia assistir um desenho, o desenho ele tinha começo, meio e fim. Uhum. Então a gente sabia a estrutura da história. Sim. Não, é viciante ficar passando os videozinhos curtos. Não dá foco. Sim, realmente. Crianças, assim, aquela vontade de ler, pegar um livro e ler, que é onde ela vai exercitar a memória dela e a atenção dela, não tem mais. Realmente. Eu mesma desisti. Meu filho é eu sempre pedia para ele ler. Só que, assim, eu não posso exigir porque aí acaba traumatizando. Aí ele pode criar raiva de leitura. Sim. Então, eu falo assim que a gente tem que ter tanto jogo de cintura que quando eu comecei a estudar psicanálise, eu falei assim, gente, a mulher tinha que começar a estudar quando ela ficava grávida. Muita coisa que traumatiza, que isso reflete na vida adulta. Até a questão da amamentação, do tempo que a mãe tem que ter com o filho, olhar no olho, o toque. É muita coisinha que traumatiza. E é coisa assim, que a gente leva para a vida, Sim. que trava a gente em algumas coisas. Quer ver alguma coisa que trava muito a gente? Que a gente sempre escutou dos pais da gente, não fale com estranhos. Divulgar, mostrar o seu serviço, só que aquilo está enraizado dentro de você, está ali no inconsciente. Para você não está reverberando nada. Aí você não consegue, sabe, se comunicar bem com as outras pessoas. Por quê? Sua mãe falou, não fale com estranhos. Se você falar com estranhos, vai acontecer alguma coisa ruim. Sim. Outra coisa também, dinheiro é sujo. Pegou no dinheiro, vai lavar a mão, tá cheio de germes. Aí a gente vai lá, lava a mão e a gente fica com aquele padrão de dinheiro é sujo. Aí a gente não consegue atrair essa energia do dinheiro, porque inconscientemente a gente tem aquilo, dinheiro é sujo. Então a gente ir quebrando esses padrões que foram implantados dos nossos pais da gente, e que foi implantado neles pelos pais deles. Legal. Ô Pri, e isso tudo, ele vai reverberar gigantemente nessa pessoa depois como profissional, né? Até mesmo para ela, eu vou decidir se eu vou para a faculdade ou se eu vou abrir meu próprio negócio. Saiu da faculdade, eu vou trabalhar para os outros ou vou abrir meu próprio negócio. Independente das escolhas que nós vamos ver para frente, todas as pessoas querem ter sucesso. Quando nós falamos aqui sobre empreendedorismo, nós não só falamos quem quer abrir o próprio negócio. O adolescente no ensino médio, ele pode empreender. Como que ele empreende no ensino médio? Criando a carreira dele de estudo. Então ele quer passar na USP? Então ele tem que ter a carreira dele durante o primeiro, segundo e terceiro colegial para ele entrar na USP. Já tem faculdade particular garantida a hora que sair, mas mesmo assim ela tem que ter a rotina do estudo, porque chegou na faculdade, são aprendizados mais profundos. Até então a pessoa não teve um contato com a anatomia tão profundo quanto ela vai ter ali na universidade. Ela vai ouvir falar de sistemas, de células, de estudos do cérebro, da mente, por exemplo, que ela não ouviu na universidade. Então, se ela não criar esse hábito, que nós chamamos de bons hábitos ali, já no ensino médio, na faculdade ele vai encontrar diversos bloqueios e vai se dar mal na universidade na hora de chegar ali. E vai se dar mal em diversas outras áreas que ele tentar alguma coisa, né? Eu mesmo, por carregar alguns traumas, demorei anos e anos para poder me encontrar como comunicador. Diversos traumas que a gente guarda e aquilo ali fica enraizado dentro de nós, né? Ô Pri, vamos conversar com essas pessoas, com esses empreendedores agora, sobre traumas. Como você disse, ele é subconsciente. Ele não é uma coisa que nós temos consciência do que está acontecendo. Ele foi guardado ali dentro de nós e está trancado, né, nem 7 chaves, parece que é 1 milhão. Porque até a pessoa tirar esse trauma dentro dela e ela entender que ela só consegue tirar quando ela encarar aquilo de fato e de verdade, leva muito tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre esses traumas
e como essa pessoa pode destravar esse trauma de uma forma natural, que ela entende que é através do autoconhecimento que ela vai conseguir acabar com isso de uma vez por todas e libertar ela para esse sucesso que ela quer alcançar. Sim. A principal, Gabs, é a aceitação. Uhum. Porque assim, a gente precisa aceitar que isso aconteceu com a gente. Às vezes a gente passa por coisas, uns piores, outros um pouco menos, mas cada um sabe aquilo que pesa dentro de você. Uhum. A metodologia que eu trabalho, uma delas, principalmente para a gente buscar no inconsciente essa questão de traumas, porque o corpo da gente, ele sempre vai querer resguardar, é um mecanismo de defesa. O que é mais importante é a sobrevivência. Então, tem algumas coisas que a gente passa ao longo da vida, na infância, que ele fica encoberto no inconsciente. O consciente fica aqui e o inconsciente fica aqui. Então, ele fica guardadinho no inconsciente. Só que porque ele está no inconsciente, ele não vai prejudicar? Engano. Prejudica. E o problema é que prejudica e você nem sabe o que é que está te prejudicando. Uhum. Então, essa metodologia que eu trabalho, a gente consegue voltar em lembranças na infância. Então, tem coisas que vão no consciente, algumas situações que a pessoa passou, isso tem como a gente reprocessar. Então, a pessoa vai lembrar daquele fato que incomoda muito. A gente sempre fala, quanto que incomoda? De 0 a 10 essa lembrança. 10. Aí a pessoa ela faz isso novamente, até zerar. É incrível que tem dores que a pessoa passa, que é insuportável. E logo não incomoda mais. E tem coisa que está no inconsciente. De repente a gente passou ali de 5 a 10 anos, ela lembrou de algumas situações apenas que incomodou. E depois a gente passa de novo por aquele período e vem uma lembrança nova. Por quê? O inconsciente ele vai ver que aquela pessoa agora ela tem capacidade de lembrar, acessar aquela dor. Uhum. Então o inconsciente libera para o consciente e a gente faz esse reprocessamento. E acontece também uma coisa que eu acho assim muito incrível, que tem coisas que ficam no inconsciente, só que fica registrado no corpo da gente. Uhum. Alguma situação de medo, de pânico, reflete no corpo da gente. Então, tem situações que a gente entra nessas lembranças, a pessoa fala assim, Priscila, eu não estou lembrando de nada, só que eu estou sentindo o meu corpo, igual um reprocessamento que eu fiz de uma paciente, eu estou sentindo o meu corpo formigar, estou sentindo formigamento nas minhas pernas. Aí a gente faz um protocolo ali de intensificar e depois voltar. E esse formigamento. E depois ela lembrou que é uma cliente que, assim, que ela sempre queria a atenção da mãe e não tinha isso. E ela foi com a mãe dela, sentava numa pedra para esperar a avó dela para ficar conversando ali. Uhum. Então, essa pedra tinha formiga. E o formigamento naquela época da infância dela, que ela estava com a mãe dela esperando a avó, e aquele formigamento. E aquilo incomodava muito ela. Uhum. Porque são padrões repetitivos. Ela sentia que a mãe dela não dava atenção suficiente para ela. Uhum. Então, ela queria muita atenção da mãe. Porém, nesse dia, a mãe dela estava lá, querendo a mesma coisa da avó dela. Então, você vê que tem um padrão repetitivo? Sim. A mãe queria a atenção da mãe dela, porque tinha que ser aquele horário para esperar ela, uhum. para essa que é a avó da minha paciente, dar atenção para a mãe dela. Uhum. E a gente está conversando, eu falei assim, então a sua mãe, ela estava querendo a atenção da mãe dela da mesma forma que você quer a atenção da sua mãe? Uhum. Aí ela, nossa, faz todo sentido. Eu não tinha feito esse link ainda. Uhum. Então, essas coisas que vai trazendo claridade, a pessoa começa a aceitar. E isso é libertador. Sim. As coisas ficam mais leves, você consegue
enxergar de outras formas. Esse daí é o que você comentou do rapaz lá que eu me emocionei muito, é que ele tem um ódio, nossa, ele tinha, né? Graças a Deus. Ele Graças a tinha Deus. um ódio mortal do pai dele. Por quê? Sensação de abandono. O pai Uhum. dele abandonou, separou da mãe. Aí nessa separação, o pai não deu mais atenção para ele. Ele relatava que o pai passava de carro e nem olhava para ele, não conversava com ele. Então, ele foi construindo um ódio desse pai ao longo da vida dele. A ponto de, quando ele é adulto, ele até mencionou que às vezes ele ia no mercado, o pai dele, ele escutou o pai dele chamar ele pegou, virou as costas e saiu. Não quis falar com o pai. Então, foi um cliente, é um paciente que eu achei assim, tá, a gente vai ter resultado, só que vai ser com o tempo, né? Uhum. E a terapia, eu falo que é um início e a gente não sabe qual que vai ser o final, vai depender de cada trauma que a pessoa traz. Sim. E eu fiz a psicanálise e eu estou fazendo uma pós de psicanálise embasada em Legal. virtudes humanas. E eu percebi uma virtude que faltava nele. Deixa eu explicar um pouco o que é virtude, que é uma coisa um pouco nova. Uhum. O que acontece? Temos dentro da gente eu e você. Se acontece alguma coisa, a gente está em algum lugar, alguém fura a fila, de repente você pode ficar com ódio daquela pessoa e eu fico tranquila. Uhum. Quer dizer, eu tenho caminhos neurais criados para isso e você não. Uhum. Então, tem para você construir esses caminhos neurais, que é a virtude que falta. Legal. Então, aquela virtude. Então, por isso, o processo da análise, da conversa. Porque eu falo assim: a gente tem que montar um quebra-cabeça da vida da pessoa. Então, a gente vai tendo aquelas conversas, eu vou vendo onde está os traumas, onde estão os problemas, Legal. até qual que é a virtude que falta. Aí eu cheguei na conclusão que faltava aceitação para ele. Aí eu passei o exercício, que é um exercício de neuroplasticidade, que é onde cria novos caminhos neurais. Porque se eu olhar para ele e falava assim, você precisa perdoar seu pai, eu acho que ele me dava um soco. Mesmo pela tela, ele ia me bater, porque o ódio dele pelo pai era muito grande. Sim, imagino. Então, a facilidade que eu tenho de perdoar não é a mesma que ele tem. Porque tá faltando essa capacidade nele. Sim. Tem um exercício para ele. E esses exercícios que a gente passa de neuroplasticidade, às vezes é 15 dias, um mês, depende de cada um. Ele, com 3 dias que ele começou a fazer esse exercício de aceitação, ele falou para mim assim, Priscila, me veio uma sensação de que eu precisava falar com meu pai. Uhum. E ele foi até a casa da avó dele, que o pai dele está morando lá, a avó que ele fazia muito tempo que ele não via, porque o pai estava morando lá, e ele não queria encontrar esse pai. Uhum. Pois ele foi lá e abraçou o pai dele. E ele Caramba. falou assim, a melhor sensação do mundo. Ele falou assim, até a minha mulher falou assim, mas você tem certeza? Ficou indignada com a decisão dele. Uhum. E é uma coisa assim, libertadora, e não é uma coisa forçada. Não é uma coisa que o terapeuta fala, você tem que ir lá, você tem que perdoar o seu pai, senão sua vida não vai progredir. Uhum. Não foi. Veio de dentro dele, aquela sensação veio de dentro dele. Nossa, que legal. Exercício de aceitação. Uhum. Ele isso vai fazer com que ele enxergue as coisas, porque foi criado novos caminhos neurais. Se ele só vai lá e dá um abraço no pai sem passar por esse processo, é alguma coisa muito superficial. Sim. E aquilo vai reverberar na vida dele, não só nessa parte do pai. Uhum. Ele estava até me comentando essa semana que a gente fez sessão, que ele tinha uma cachorra que morreu, só que ele não conseguia dar amor para essa outra cachorra. Por quê? Porque ele lembrava muito da outra, ele não aceitava a morte. Caramba. Ele aceitou a morte da outra cachorra e ele falou assim, agora eu estou conseguindo dar carinho para ela. Uhum. E a cachorra era uma carteira, né? Aí eu falei assim, ela parou de fazer arte? Ele falou, parou. Eu falei assim, igual criança, cachorro igual criança, se você não dá atenção, ela vai fazer arte para chamar a atenção.
Aham. Então, eu sempre falo assim, que quando as pessoas vão procurar terapia, que tem muito aquele preconceito de que terapia é para quem é doido. Não, os doidos não procuram terapia. Na Uhum. verdade, é os que convivem com os doidos, que precisam para conseguir lidar bem com eles. Legal. E só que agora a gente está numa fase de expansão de consciência, né? Muitas pessoas estão procurando a terapia para se melhorar, para se conhecer, Sim. realmente aceitam que tem algum problema, que aquele problema ela resolvendo, ela não vai resolver só com ela, Uhum. o entorno dela melhora. Que legal. E sobre isso, sobre a rede neural, não sei se você conhece um psicanalista, ele é o Wesley Delangor, conhece ele? Ele tem muito vídeo no YouTube. E ontem ele estava falando sobre isso e eu parei para ouvir. E ele falou que as nossas redes neurais são como se fosse uma grama alta e aonde passa ali um trator, ele vai traçando um caminho. E aí, como o cérebro quer essa facilidade, eu não me lembro se é isso que ele falou, o seu cérebro, quando passa por uma situação, vai passar por esse caminho onde o trator marcou. Então a rede neural é esse caminho que o cérebro guardou. É mais ou menos isso, Pri? Sim, tem muita coisa que acontece ali em questão que a gente fala que é em confusão, a repetição. Às vezes, o que acontece? O cérebro da gente ele faz links, né? Uhum. Você passou na sua infância por alguma coisa, vamos pôr lá, que você fala alguma coisa, o seu pai sempre te reprime. Você não entende isso, você não sabe, você é burro. Tem muita coisa que fala. Então, toda vez que você vai trazer alguma coisa, uma nova ideia, alguma coisa para o seu pai, ele te reprime, te deixa de castigo. Aí você para de trazer aquilo. Aí você não tem mais castigo. Você não é reprimido. Aí você acaba se fechando. Uhum. Porque o cérebro faz um link. Não, se eu fizer isso daqui, eu vou ser castigado, então eu não vou fazer. Entendi. Entendi. Principalmente quando as crianças fazem um desenho, né? A criança faz desenho e vem mostrar todo. Aham. Você só olha e critica, ela já não vai fazer mais. É onde você poda a criatividade da criança. Uhum. Não, que eu vou fazer? Eu não ganhei um elogio, eu ganhei uma crítica. Sim. Então, tem muitas coisinhas simples que acontecem que tem uma grande repercussão na vida adulta. Sim. E nós vemos hoje em dia no empreendedorismo, não é de hoje, isso já existe há muito tempo, que é a tal da inteligência emocional, né? O pessoal ouve-se muito falar de inteligência emocional, e precisa praticar inteligência emocional, precisa ter inteligência emocional. Eu vou falar um pouquinho de uma forma resumida, porque é um assunto gigantesco falar de inteligência emocional. Como que a gente pode apresentar para o pessoal, Pri, já aproveitando o gancho de tudo que você falou, usa-se inteligência emocional para tudo isso, mas para o pessoal entender um pouquinho mais sobre essa inteligência emocional, que nada mais é que controlar as emoções. É bem por aí mesmo? Isso mesmo. Principalmente as pessoas hoje que têm muita ansiedade. Uhum. Então, por isso, essa questão de inteligência emocional, da questão do autoconhecimento. Igual você falou que o outro participante comentou. Como que eu vou conseguir gerir alguma coisa sendo que eu nem conheço? Uhum. Sendo que eu não sei qual que é o que me ativa a ansiedade? O Uhum. que faz ficar com medo? Quais são os gatilhos? Então, a partir do momento que você conhece, você sabe qual que é os gatilhos que te atrapalham, que te impede de fazer o que você precisa fazer, aí você consegue contornar. Às vezes, só da pessoa saber qual que é o problema, ela já consegue controlar isso. Uhum. Opa, eu estou fazendo isso por causa disso. É muito interessante em questão de relacionamentos, né? Uhum. Porque na infância, a menina tem até um cálculo que a gente faz que chama cálculo de Édipo. Toda a formação da família tem isso. É bem interessante, porque como o primitivismo guia a gente. Uhum. Tem coisas ali que, igual assim, ó, nasceu uma filha,
tá? Uma filha mulher. Esse pai, no seu cérebro primitivo, ele vai fazer um link assim, bem, essa minha esposa, ela vai ficar velha. Quando ela for ficar velha, ela não vai ter tanta saúde e capacidade para cuidar de mim, que eu também vou estar velha. Uhum. Então, eu vou tratar melhor essa filha, eu vou me aliar com ela, porque quando essa filha crescer, ela pode vir tomar conta de mim. Uhum. Isso é um pensamento primitivo. E é tão incrível que toda vez que a gente faz o cálculo, é batata, é exatamente aquilo. Uhum. Eu fiz um cálculo para uma paciente minha, né? Ela olhou para mim e falou assim, mas como que você sabe disso? E, o primitivismo da gente diz como que é claro isso. E maioria das formações, quando não tem aborto ou alguma coisa assim, a primeira filha, mulher, sempre vai se dar bem com o pai. Uhum. E eu não entendia essa formação, essa relação, porque assim, eu sou a filha mais velha do casamento da minha mãe e do meu pai. Uhum. E eu sempre me dei muito bem com meu pai. Eu sempre tive alguns divergências de pensamento com meu irmão, com a minha mãe, mas com meu pai, eu sempre tive uma sintonia boa. Eu falei assim, gente, como que pode isso? É primitivo. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, tem pai, tem mãe que faz diferença de filho, de filha. Ama igual. Mas tem esse instinto primitivo que faz toda a diferença. Aí, a partir desse momento que eu trago essa reflexão, porque aí com o menino, ele se alia com a mãe na mesma linha de pensamento, e o menino ele vai ter mais afinidade com a mãe e a mãe com o menino. Uhum. Então dá a impressão daquela proteção, sabe? Sim. Então, a partir do momento que você vê que a formação da sua família não é, minha mãe não gosta de mim, eu não me dou tão bem com ela assim, que você vê que é uma estrutura que vem ali do primitivo, Uhum. você consegue entender melhor, aceitar muitas coisas que aconteceu. Sim. Que legal, Pri. E é onde nós vemos, né? Hoje no meio empreendedor, se nós levantarmos algum estudo que foi feito recentemente, nós vamos ver o número de pessoas que cresceram com ansiedade, o número de pessoas que cresceram com síndrome do pânico. Infelizmente, o número de suicídio, que é algo, assim, é delicado de se falar, é pesado, vamos dizer assim, mas ele vem aumentando. E você acha, Pri, que isso é justamente por esse preconceito de tipo alguém falar, ó, procura um profissional, eu te indico um profissional, tem essa relação do pessoal ter esse preconceito em buscar essa ajuda? Tem. A pessoa, quando ela é levada ao suicídio, não é que ela quer morrer, ela quer matar a dor dela, ela não quer se matar, ela quer matar a dor dela. Então, é o extremo. E às vezes a pessoa até passa por um terapeuta ou por outro, mas para ela tá tão pesado, às vezes a cobrança foi tanta, a autocobrança, né? Não é nem tanto cobrança de fora, é a autocobrança que ela não consegue levar aquela dor, ela não vê saída. Sim. Aí é onde ela acaba com isso, mas assim, a linha da terapia, ela ajuda demais, demais, demais. Tem pessoas que tá com aquele pensamento, às vezes uma palavra que você fala, um detalhezinho, dá aquele ânimo para a pessoa e a pessoa começa a ver a vida de maneira diferente. Uhum. É a questão da esperança. E eu falo assim, a importância da gente frustrar os filhos da gente. Uhum. Frustrar. Por quê? A moçada de hoje, os adolescentes, eles não sabem lidar com a frustração. Uhum. Então, eles querem um celular novo, não vai lá, trabalho, dá um jeito de dar um celular novo. Eles não conseguem ouvir, não. Aí eu falo assim, gente, ato de amor não é dar tudo o que o filho quer. A gente tem que dar o que é necessário para fortalecer eles para uma vida adulta. Legal. Então, você frustrando, dói, mas é para o bem deles. Então, você frustrando, eu quero isso. Você quer isso? Então, tem meios para você
A nossa época, quando a gente queria alguma coisa, o que que a gente fazia? A gente ia atrás. Eu comecei a vender revista da Hermes. Nossa. Da Hermes, ó. Eu tinha acho que 12 anos. Por isso que eu falo, eu comecei a me empreender com 10 anos. Com 12 anos eu estava vendendo a revista da Hermes. Acho que com 13 para 14 eu estava vendendo a Avon. É que a Uhum. Avon naquela época era chique, né? Quem Nossa, e vendia. como era? Aí eu comecei a vender a Avon. Então, tudo assim, porque eu vim de uma dificuldade, porque as roupas que eu tinha eram passadas da minha prima para mim. Quando eu ganhava, para mim era a melhor coisa. Então, eu mesmo tendo condições de dar isso para os meus filhos, dar coisas boas para eles, eu fiz eles passarem a se frustrar por algumas coisas. Uhum. Ganhou roupa, nossa, graças a Deus. Mesmo que tem capacidade de comprar, Sim. saber aceitar aquilo ali. Ah, mas foi de fulano, qual o problema? Então, ir aceitando e ir frustrando. Por quê? O que que acontece? Principalmente as meninas, os meninos na adolescência, quando vai começar no seu primeiro relacionamento. Uhum. Sabe que o primeiro relacionamento não é para a vida inteira. É muito difícil isso acontecer. Acontece, mas é difícil. Sim, raras exceções, mas tem, né? Um Sim. gato pingado, outro que é. Mas a gente sabe que vai começar aquele relacionamento, vai conhecer e não vai ser aquele que vai levar para o resto da vida. E geralmente no primeiro relacionamento, um vai terminar com o outro. Uhum. Aí quem é deixado fica com aquela frustração. Só que a frustração é muito gigantesca para aquela criança que não foi frustrada ao longo da vida. É Sim, onde tem realmente. as mutilação e às vezes até a tentativa de suicídio. Então eu enfatizo muito, eu falei assim, gente, a gente precisa frustrar. Tem que ter um equilíbrio, Uhum. frustrar para traumatizar. Sim. Então, a gente está tendo que ter um jogo de cintura muito grande com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Nossa, que legal, Pri. E é tudo que nós estamos falando. Tudo aqui reverbera depois na vida adulta, porque isso vai acompanhar ela sempre. E às vezes ela imagina assim, poxa, eu só tomo decisão errada. Será que essa decisão errada, por trás disso, não tem alguma coisa? Se é só decisão errada atrás de decisão errada, vamos procurar ajuda, vamos conversar. É interessante ter aqui, pessoal, uma terapeuta conosco, porque às vezes você que nos ouve agora está passando por um problema gigantesco que para você não tem solução. Mas a solução, ela existe. Existem pessoas que estão abertas a te ajudar. Muitas pessoas. A Priscila é uma delas. Apesar dela de ser a profissão dela e ela tem que cobrar por isso porque ela precisa sobreviver. Então a sobrevivência dela é através disso. Mas é uma ajuda que ela está aí pronta para ajudar, pronta para estender sua mão, seja online, seja presencial, você de onde for. Ela já ofereceu o serviço dela para mim também, né, Pri? Então, galera, olha, é incrível você poder respirar algo que você não conseguia, sabe? Você sentir. Muita gente acha assim, ah, tem gente que acorda muito cedo. Nossa, eu tenho birra de quem acorda cedo. Não precisa ter birra de quem acorda cedo. Se você tem algum trauma de alguma coisa, se você não gosta de algo, entenda por que você não gosta. Tudo tem um porquê de trás de tudo, né? Ah, não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu mesmo já falei que eu não gostava de um monte de coisa, que eu não gostava de pessoas. E eu precisei entender muita coisa para começar a aceitar que nem todas as pessoas são iguais a mim. Nem todas as pessoas pensam igual a mim, nem todas as pessoas querem seguir o caminho que eu segui, e entre tudo, no final, a nossa frase, e está tudo bem. O problema é você estar bem consigo mesmo, porque se não estiver bem consigo mesmo, as outras coisas não vão andar como devem andar, né, Pri? E entender. É muito interessante isso que você trouxe, Gabs, principalmente essa questão de acordar cedo. E eu tive uma paciente até essa semana que ela não gosta realmente de acordar cedo. Aí a gente foi procurando, né? O que que acontece? Existem coisas que acontecem, o nosso cérebro faz link. Uhum. Ela passou por uma tentativa de abuso quando ela era criança Sim. e foi na parte da manhã, era cedo.
Mais para frente na vida dela, uma situação, ela quase foi sequestrada. Era na parte da manhã. Eita. Então, o que acontece? E a família dela, a mãe dela tinha depressão, então ela saía para ir para a escola, a mãe não acordava para tomar um café com ela, para fazer o café com ela ia sozinha para a escola. Uhum. Ela chegava na escola e ela sentia falta dessa mãe levar ela para a escola cedo, porque os amiguinhos estavam lá com as mães e a mãe dela não. Então a gente fez um link. E eu falei para ela, falei assim, ó, faz sentido para você que questão de acordar de manhã te traz desconforto por causa dessas situações que você trouxe? Uhum. E ela falou, faz sentido. Aí é onde a gente entra com a neuroplasticidade, do exercício da aceitação, para a pessoa aceitar e aquilo não trazer desconforto mais para ela. Ela vai de outra forma. Então, tudo realmente tem um porquê. Às vezes a gente fala assim, imagina que isso daí vai fazer sentido. E é exatamente o que faz sentido. Por isso que eu falo de montar o quebra-cabeça. Uhum. Quando a gente estuda para ser terapeuta, a gente tem um olhar diferente. Às vezes você fala um detalhezinho, para você não é nada, mas para mim, que tem um olhar mais apurado, é a cereja do bolo. Que legal. Para você não faz sentido. E para a gente, então, a gente estrutura o tratamento através do que é trazido para a gente. Uhum. Tudo tem sentido. Todos os traumas que a gente tem um porquê, tudo. E tem solução. Uhum. Tudo tem. Que legal. Ô, Pri, então eu quero te deixar um espaço agora para você convidar as pessoas aqui que querem te contratar, que querem conversar com você, que querem fazer a terapia, que querem entender um pouquinho melhor, porque você também pode apresentar esse trabalho para a pessoa online de todas as formas, né? Então fala aí como que essas pessoas podem te procurar, como elas te acham. Você tem 1 minuto, 1 minuto e meio para vender esse trabalho maravilhoso que você faz. Tá bom. Gabi, eu tenho um Instagram que é pri_psicanalista holística, tá? Tem o meu WhatsApp também, que a pessoa pode entrar em contato comigo. No meu Instagram, eu não consigo postar muita coisa. Eu sempre falo para a pessoa, tiver dúvida, falar comigo. Por quê? Aham. É muita coisa. Além da terapia, da psicanálise em virtudes, eu também sou terapeuta energética, por isso o psicanalista holística, né? Porque eu tenho um olhar amplo, tá? Não é só ali na mente, naqueles traumas. Tem a questão energética também, que eu trabalho com alinhamentos de chakra e aura. Cada chakra ele é responsável por algo que tem dentro do corpo da gente que equilibra ou desequilibra, dependendo do estado que está. Uhum. Então, tem energética que eu ofereço para algumas pessoas que estão procurando por um resultado um pouco mais rápido. Isso tudo online. A terapia energética, ela não precisa que ela pare também a vida dela para ela se sintonizar, porque a energia de equilíbrio é enviada para a pessoa. Ela trabalha na terapia funciona. Uhum. Coisa da terapia analítica, que isso a gente fala que é mais ou menos 1 hora, que a pessoa vai me trazer os problemas dela e eu vou fazer essa captação de informação, falo, juntando o quebra-cabeça até chegar qual exercício passar para estruturar, para tirar esses traumas da pessoa. E isso é tudo online. Uhum. Tudo online. Que legal. É bem interessante. Essa linha que eu trabalho também da terapia energética, eu falo que é um benefício, assim, não tem palavra para falar, porque na análise, quando eu faço análise com a permissão da pessoa, eu me conecto com a energia da pessoa. Então, já teve análise que eu fiz para a mãe que pediu para o filho, que saiu eu até comentei com você, que saiu que o rapaz estava com pensamento suicida. Uhum. E eu peguei, passei o resultado para ele e falei, se você quiser dividir com a sua mãe, você divide, né? Porque saiu várias outras coisas. Uhum. E se ele não passasse para a mãe, eu precisaria passar, né? Porque pensamento suicida é uma coisa muito grave. Sim. Ela ficou até admirada, porque ela perguntou para ele, falou assim, mas isso daqui é verdade?
Aí o rapaz falou: mãe, eu falei para você que eu não tô bem. Então, ele confirmou que realmente era aquilo. Agora, imagina, a pessoa ter essa capacidade de sintonizar com o que a pessoa está pensando, de uma certa forma, ajudar a salvar a vida dele. Uhum. Porque se a mãe saber que ele estava pensando isso, ela vai olhar para ele com um olhar diferente. E ele Sim. passou pela terapia energética, ele passou pela psicanálise, então ficou tudo bem. Que bom. Então, eu falo assim, quando as pessoas estão precisando de ajuda, elas têm que realmente procurar sim, porque tem várias formas para ela se melhorar. O primeiro é ela querer se melhorar, porque Uhum. tem o benefício de ter o problema. Existe muitas pessoas que eu já ofereci trabalho até sem cobrar, só que não aceita. Por Uhum. quê? Porque ela tem o benefício daquele problema. Sim. Ah, pessoa com depressão. Sim. Ela tem a vida inteira com depressão. Aí eu vou falar que às vezes muitas coisas é a nível inconsciente. Se eu parar dessa depressão, meus filhos não vão vir me visitar. Sim. Esses dias aconteceu até num asilo aqui da minha cidade, que eu até estou montando um projeto para levar, né, essas virtudes para a gente trabalhar lá com os funcionários. Uhum. E um senhor de cadeira de roda se jogou, foi até filmado, se jogou no chão. E por quê? Querendo chamar a atenção para os filhos virem visitar. Então, Ah. a doença tem benefício. Uhum. Outra coisa muito importante para as mães, os filhos com recorrência de ficar doente, pode ser que você está dando menos atenção para o filho. Que legal. O filho ficou doente, vamos pôr lá, a mãe empresária, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não tem tempo de ficar com o filho, às vezes final de semana que pode ficar com o filho, arruma alguma outra coisa para fazer, para trabalhar e não dá aquela atenção para o filho. Uhum. Está doente, um resfriado, alguma coisa, e vê que quando ele fica doente, a mãe vai lhe dar atenção. E que o cérebro dele vai fazer? Fica Toda doente. doente, eu tenho atenção da minha mãe, eu tenho o carinho da minha mãe. E essa criança vai somatizar por muitas vezes doenças só para ter a atenção da mãe. Isso é ser humano. Sim. Realmente. Ô Pri, então vamos deixar agora uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para esses empreendedores, e não só empreendedores, são pais, são mães, são filhos, são netos, são profissionais, todos os seres humanos, como você disse, que estão nos ouvindo agora. Qual que é a mensagem que nós podemos deixar para eles hoje aqui no seu episódio? Olha, da questão para empreender, a gente procurar aquilo que nos satisfaz. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor transborda. Sim. Não adianta falar assim, mas o que eu faço não dá dinheiro. Dá. Às vezes, aquela pessoa que cozinha muito bem, eu falo que cozinhar é uma arte, né? É Com amor certeza. puro. E se ela pegar e ela começar a cozinhar e ela começar a vender esse produto, ela vai prosperar. Por quê? Porque ali ela está colocando amor. Até esses dias aqui na minha cidade, eu pedi uma marmitex e o tempero dela é maravilhoso. Eu peguei e mandei uma mensagem. Falei assim, ó, parabéns, porque dá para sentir que você faz com amor. Uhum. Aquele alimento, para mim, não foi só tempero, transmitiu amor. Sim. Então, é isso que as pessoas estão precisando, de pessoas trabalhando feliz. Porque a gente trabalhando feliz, a gente vai colocar amor e aquilo irradia, aquilo faz bem. E o oposto acontece. Às vezes a pessoa está ali trabalhando com raiva, principalmente no ramo de alimento. Uhum. Você vai comer, você passa mal. Não é porque a comida está estragada, que a pessoa colocou aquela energia ruim. Sim. Então a gente procurar o objetivo de vida. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cuidar da minha alimentação, eu gosto de fazer as saladas em potezinho para eu me alimentar ali.
Não, isso daí eu posso beneficiar outras pessoas. Sim, Então, ter essa visão do que o que você faz com amor, você consegue beneficiar outras pessoas. que legal. É só perder esse medo. E eu sempre tive muito de observar. Eu sempre, se as coisas estão dando certo para aquela pessoa, é um ser humano. Eu sou um ser humano. E por que que para mim não vai dar certo? Vai, eu vou fazer dar certo. O que que eu preciso fazer para eu atingir aquele objetivo? É me Uhum. capacitar, vou me capacitar e vou me esforçar. E o sucesso vem. Que legal. Muito legal, Pri. Olha, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui hoje, por abrir esse espaço na sua agenda, que é sim uma agenda bem cheia. E é maravilhoso saber que tem pessoas que se preocupam com pessoas. E você está se especializando para lidar com essas pessoas, para levar esse alto astral, esse ânimo, essa inspiração, o tratamento que é muito importante para a vida de todos. Então, pessoal, se vocês precisarem de qualquer coisa, tá aí a Pri. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, vou deixar o WhatsApp dela para vocês entrarem em contato. E logo, logo nós vamos ter aí uma nova temporada, nós vamos ter um outro formato. Aí eu quero trazer a Priscila novamente aqui para conversar, para falar muito mais experiência. Hoje, 1 hora aí de troca de ideias excelente. Espero que vocês tenham respirado de novo e visto que há solução, que há sim essa porta de saída, independente do problema que você estiver passando. Assim como o Guilherme Zépica falou aquela época lá de você que trabalha na cozinha, que é pressão o tempo todo, é aquela coisa doida da cozinha. Podem procurar ele também, a Pri também está aqui para conversar, para ajudar. E nós, num conjunto, estamos juntos para todos termos sucesso. Então, Pri, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra te receber. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família e tudo que você faz. Gabs, gratidão, gratidão mesmo por essa porta que você está abrindo para as pessoas divulgar o trabalho delas e as pessoas se conectar com cada área. De Sim, repente, igual eu falei, às vezes a pessoa está precisando ver aquele detalhezinho ali que vai fazer toda a diferença na vida dela. E você está sendo um canal para que isso aconteça. Gratidão e que Deus te ilumine e proteja sempre. amém, Pri. Vamos nos falar mais e logo dia 26 estaremos de novo reunidos lá no networking, ó. Topíssimo também para conhecermos mais pessoas. Teve gente que eu nem conheço que me procurou, fiquei feliz demais com isso. E tem pessoas que vão lá que eu nunca conheci na vida. Então, vamos nos preparar para um evento incrível desse dia 26. Aquilo, tudo que a gente faz com amor, transborda. Realmente, Pri. Obrigado, viu, Pri? Um abraço para você e nos vemos novamente em breve. Até, Até Gabs. Fica mais. com Tchau, tchau. É isso, galera! Terminamos mais um episódio e que episódio bacana, hein? Lembrando que ele estará disponível novamente para você assistir e poder compartilhar no YouTube, no Facebook e no Spotify também em formato de áudio, tá bom? Então, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estiveram aqui presente, a você que vai assistir depois desse episódio também, aos nossos patrocinadores Napoli Pizzaria, Animais e Animix, Shopcell Assistência Técnica para celulares, tablet, notebook, Lolomusta Ótica, Elos Barbearia e Thai Boutique. Um beijo para vocês, um grande abraço, excelente fim de semana, que Deus abençoe a todos, pessoal. Valeu!